Fala família Liga, Igor falando e hoje nós vamos entrar por dentro do movimento de correção de ontem para entender exatamente o que aconteceu em relação aos dados on-chain. Principalmente, aconteceu algo que a gente precisa ligar o sinal de alerta? Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Então sejam muito bem-vindos de volta, e se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve e ativa a notificação para você não perder nenhum vídeo assim que ele for pro ar. Fora isso, entra lá no nosso grupo Telegram, o link tá aqui na descrição. Não deixe de conferir todos os benefícios que você tem ao assinar nosso clube de membros. E também, as inscrições para a venda do curso da Liga estão abertas, link na descrição. Se inscreve para não perder nenhuma informação importante. Então vamos direto aqui, porque eu trouxe um indicador on-chain muito importante e interessante. Eu fiz um vídeo ontem, um pouco antes do movimento de correção que a gente viu no Bitcoin, e eu vi pelos comentários que muitas pessoas não entenderam exatamente o que eu quis dizer em relação ao que possivelmente poderia ocasionar aí uma correção no Bitcoin, e foi exatamente isso que aconteceu. Então vamos entrar mais por dentro, de forma mais profunda nessa correção do Bitcoin, para entender exatamente o que aconteceu ontem. Mas primeiro o que eu quero mostrar para vocês é que, como eu já falei aqui no canal, a faixa de preço que o Bitcoin recuou ontem, que foi mais ou menos até 62.800, 63 mil dólares, é a faixa de preço mais importante do Bitcoin agora, que serve como suporte pra gente desde quando o Bitcoin estava ali em torno de 10 mil dólares. Aqui a gente tem a distribuição de Bitcoin por faixa de preço. Então, foi todo o Bitcoin que foi distribuído, comprado, vendido, todo o volume de Bitcoin que foi negociado em cada faixa de preço. E vocês notam que essa faixa de 60 a 63 mil dólares é a maior faixa, ou seja, essas barras amarelas, elas são as maiores que tem, se você olhar aqui para a esquerda, desde quando o Bitcoin estava em torno de 10 mil dólares. Então, essa é a zona principal hoje de suporte para o Bitcoin. Obviamente eu estou falando de suporte on-chain para o Bitcoin. Então, vai ser muito positivo caso o Bitcoin realmente encontre suporte nessa região, que foi exatamente o que ele fez ontem e é o que ele está se mantendo a fazer hoje. Mas então vamos entrar por dentro ontem do movimento de correção que aconteceu para vocês conseguirem entender. E eu venho alertando já há algumas semanas em relação à importância que o mercado futuro tem nesses grandes movimentos do Bitcoin. Esse é o primeiro ciclo de alta que temos no mercado futuro, porque em 2017 o mercado futuro foi criado em dezembro de 2017, no último dia ali praticamente de bull run, foi o que cravou ali que o Bitcoin entraria em bear market, muito porque com o mercado futuro ele te dá a possibilidade de shortar o Bitcoin, né, de entrar vendido no Bitcoin, mas enfim, não vem ao caso agora. Vamos entrar dentro de ontem e entender o que aconteceu. E aqui então vocês estão vendo o meu painel de mercado futuro no Bitcoin. Aqui a gente tem o interesse, ou seja, o volume de posição que tem aberta em dólar em Bitcoin no mercado futuro, mas não é isso que a gente vai focar. A gente vai focar aqui, que é o chamado funding rate, que eu venho tanto batendo nessa tecla. O funding rate, para quem não entende no mercado futuro, ele é o seguinte: no mercado futuro, quando você tem mais posições compradas do que vendidas, ou mais posições vendidas do que comprado, o lado que está com mais posições no mercado futuro tem que pagar uma taxa diária para o outro lado. Ou seja, o que estava acontecendo? O mercado futuro e o mercado de uma forma geral estava extremamente otimista, extremamente alavancado. Então no mercado futuro existiam muito mais posições abertas de compra do que de venda. Então todos os dias os compradores no mercado futuro pagam uma taxa aos vendedores. Isso é um funding rate, é um mecanismo que eles têm para tentar controlar o preço do mercado futuro ficar similar ao preço do Bitcoin no mercado spot. Então o que a gente tem visto recentemente no mercado futuro é o seguinte: eu vou até tirar minha câmera aqui para vocês verem melhor, mas o que vocês conseguem perceber é que o que a gente tem visto, então, nesse ciclo de alta é que sempre que o funding rate sobe, e isso é normal quando a gente começa a ver um movimento muito grande do Bitcoin, né, um movimento de alta grande, rompimento de alta histórica, é normal que a gente veja o funding rate aumentando, porque as pessoas ficam eufóricas, ficam otimistas e abrem posição no mercado futuro. Mas sempre que a gente vê, por exemplo, aqui o funding rate aumentando e o preço ele não conseguindo acompanhar, o que a gente tem é um chamado que a gente dá uma limpada ali no mercado futuro. Então a gente tem esses movimentos de correção. Por exemplo, esse aqui aconteceu no dia 20 de outubro, quando o Bitcoin caiu de 65 para 60 mil dólares. Mais uma vez, como vocês podem ver, o suporte de 60 mil dólares que eu mostrei para vocês aqui, segurando os preços naquele momento. E vocês notam que aqui o mercado estava muito otimista, chegando a bater 0,045 de funding rate, e os preços não conseguiram acompanhar. Começa a dar aquela lateralizada, começa a vir aquela pequena correção e o funding rate começa a subir. Vocês notam que a gente fez um movimento aqui de correção de
de quase 10%, e aí vocês notam aqui nessas barras verdes como o funding rate ele baixa. Por quê? Porque as posições no mercado futuro, elas começam a ser liquidadas. Por exemplo, aqui nesse outro painel, a gente tem justamente a liquidação. Então vocês notam que nesse crash aqui que o mercado deu de 65 para 60 mil dólares, olha o volume de liquidação que a gente teve aqui nessa outra linha verde. Vocês podem ver que essa linha está aqui em cima. Vocês podem ver aqui, ó, justamente 21 de outubro, que é justamente o que? Nesse momento aqui que a gente fez esse movimento de correção. Então aqui a gente alcançou a máxima no dia 20, no dia 21 a gente começou a corrigir de forma significativa, e aí as posições do mercado futuro, elas começam a ser liquidadas. Então, o funding rate ele começa a baixar também, porque as posições de compra começam a diminuir porque estão sendo liquidadas. Então, ontem o que a gente viu foi que um funding rate é porque aqui ele dá o fechamento do dia aqui 0.03 de ontem e ontem 0.22. Só que ontem o que aconteceu quando o Bitcoin estava rompendo all time high, na verdade foi na segunda-feira, se eu não me engano, o Bitcoin chegou a bater 69 mil dólares e o funding rate chegou a bater mais de 0.05. Então, realmente, esse funding rate, só para vocês terem uma noção, ficou uma barra maior aqui do que a gente está vendo aqui. E os preços naquele momento começaram a lateralizar, a sofrer um movimento de correção. Então, o que a gente teve é sim que a gente corrigiu, deu uma limpada aqui, e vocês notam que o funding rate agora já está em níveis bem mais baixos do que a gente tem aqui durante todo outubro. E adivinha o que aconteceu ontem, então, nesse movimento de correção? O que a gente teve foi, mais uma vez aqui, um volume de liquidação até maior do que a gente teve nesse momento aqui em 21 de outubro. Então, vocês notam aqui como essa linha verde está bem alta, então a gente teve aqui o que? O funding rate novamente baixando e deixando o mercado futuro mais saudável. Então, vocês notam aqui, a gente tem um número de posições vendidas, que vocês notam que sempre que o Bitcoin ele dá essas subidas aqui, essa subida que o Bitcoin deu de 61 para 67 mil dólares ali na semana passada, vocês notam também que as posições vendidas também sofrem liquidação. Então é um processo que acontece dos dois lados. Só que, tudo bem, a gente já viu então o mercado futuro. Só que o que interessa pra gente é o seguinte, vamos entrar dentro em relação de se o preço está caindo, alguém está vendendo. Então vamos entrar dentro para ver exatamente o que aconteceu, e agora eu vou mostrar esse painel aqui para vocês, para a gente ver justamente o comportamento em realização ao gasto de Bitcoin. É o spending behavior que chama em inglês, então é o comportamento de spending, um comportamento de gasto. Como foi o comportamento de gasto ontem quando a gente teve essa correção? Vocês notam aqui, sempre que essas linhas elas estão verdes aqui, agora eu posso voltar já aqui com a minha câmera, vocês notam aqui que sempre que essas linhas estão verdes, significa que os bitcoins que estão sendo gastos, ou seja, que estão sendo movimentados, vendidos no mercado, eles estão no lucro. Então vocês notam aqui toda essa subida que a gente deu de janeiro, março, abril, que a gente chegou a bater 65 mil dólares ali no topo local em abril, vocês notam que o mercado então em bull run, ele consegue permanecer, né, no lucro por muito tempo. Então a gente teve aqui durante todo o primeiro movimento de alta desse ciclo de alta, o mercado se mantendo com os bitcoins gastos, obviamente no lucro, porque o Bitcoin está rompendo máxima atrás de máxima, e isso mostra um comportamento de realização de lucro. Só que aqui no crash que a gente deu de 60 para 30 mil dólares, vocês notam que o sentimento ele se inverteu. Então aqui a gente tem muitos bitcoins sendo gastos o que? No prejuízo. Então nesse momento aqui as pessoas estão com medo. Elas estão realizando perdas, elas estão realizando seus bitcoins no prejuízo. São isso que essas linhas vermelhas aqui mostram. Então todo esse período aqui de FUD, todo esse período de medo, a gente tem justamente um tempo para levar para essa reabsorção de todas essas pessoas que estão com medo realizarem seus prejuízos, esses bitcoins voltarem para as mãos fortes, e aí novamente a gente conseguiu entrar em ciclo de alta, ou seja, o mercado conseguindo permanecer numa realização de lucro, que é o que tem acontecido aqui desde 19 de julho, mais ou menos. Então vocês notam aqui também que o Bitcoin, por exemplo, alcançou um fundo aqui em 29 mil dólares e deu uma subida aqui para 42 mil dólares. E nesse momento vocês notam que essa linha verde ela tá o quê? Um pouco maior do que a gente está vendo agora. Por quê? Porque nesse momento aqui de 29 para 42 mil dólares também foram vistos, muito provavelmente, muitos bitcoins que foram comprados nesse fundo aqui em 29 mil dólares, as pessoas também, o que? Querem vender, né? Queriam vender naquele momento, isso aqui dá quase 50% de lucro. Então quando o Bitcoin deu uma esticada muito forte ali, teve um comportamento de venda de quem comprou nesse fundo que não necessariamente é um Bitcoin de holder, porque quem comprou nesse fundo aqui tinha nem 3 meses que tinha comprado Bitcoin. Então é normal também que sempre que a gente saia de um fundo, a gente tenha, né, esse spike
spike aqui, esse movimento de realização de lucro mais significativo, só que notem agora, quando a gente alcançou ali 67 mil dólares, 69 mil dólares, a gente está vendo um nível de realização de lucro que é um nível bem mais baixo que a gente viu aqui em 65, em 64 mil dólares lá em abril, lá em março desse ano. Então, ontem, agora vamos ver ontem, o que aconteceu ontem. Vocês notam que quando o Bitcoin, ele alcançou ali 67 mil dólares, 69 mil dólares, ou seja, no dia 8, que foi na segunda-feira, no domingo na segunda-feira, vocês notam que a realização de lucro, ela não subiu na segunda-feira, ou seja, quando o Bitcoin alcançou 69 mil dólares, essa realização de lucro, na verdade, foi menor do que no domingo. Então não mostra aí uma realização de lucro significativa. E mais uma vez, se você der um zoom out aqui, você vê que a gente tem aqui níveis de realização de lucro bem menores do que o topo lá em 65 mil dólares. Então, por esse ponto de vista, tudo bem, mas e se entrar mais dentro ainda de ontem, vocês notam que houve o quê? Uma realização de lucro até mesmo menor do que tinha sido então no domingo, ou seja, o preço estava ali naquele momento subindo e a gente não estava vendo realizações de lucro significativas. E o que a gente tem aqui justamente é mais uma coisa que evidencia isso. Aqui a gente tem então só as realizações de lucro e aqui só as realizações de prejuízo. Então vou botar aqui na mesma janela para vocês notarem que o mercado ele estava realizando muito lucro aqui em 65 mil dólares. Na verdade, o mercado em bull run ele tem essa capacidade de permanecer no lucro, porque as pessoas estão otimistas, mas o bom que a gente está vendo agora é o seguinte, a gente está vendo essa realização de lucro aqui em 65 mil dólares, que é o mesmo nível que a gente estava lá em abril, só que olhem a diferença, né, dessa realização de lucro. É uma realização em níveis muito menores do que a gente tinha lá em 65 mil dólares, do que a gente tinha lá em abril, apesar da gente estar o quê? Na mesma faixa de preço que lá em abril. Então, eu não consigo enxergar aqui pelo comportamento de gasto algo muito significativo que indique que bitcoins muito antigos foram vendidos ontem, porque senão essa realização de lucro aqui, ela estaria muito maior. E só um ABS, vocês notam aqui, olha só essa realização aqui de prejuízo que a gente teve naquele crash ali de 60 para 30 mil dólares. O mercado, naquele momento, realmente as pessoas ficam desesperadas, gera pânico, você começa a ter muita realização de prejuízo. Então demora um tempo realmente para toda essa realização se realocar com mãos fortes para a gente continuar subindo. Mas um mercado em bull run, que vocês têm que saber, vocês que gostam de análise on-chain, ele consegue se permanecer aqui nessa realização de lucro diário, então fazendo sempre essas linhas verdes. Mas pelo comportamento de gasto, então a gente não consegue notar nada alarmante, nada significativo que tenha acontecido ontem, até mesmo porque essa realização de lucro ainda está baixa. Então a gente vai entrar aqui agora literalmente na idade dos bitcoins que foram vendidos ontem, para a gente ver literalmente como estão então a realização de bitcoins velhos. Então a gente tem aqui o que? Bitcoins, por exemplo, nesse primeiro painel que tem de vida ali, ou seja, a última vez que ele foi movimentado, de 3 meses a 6 meses, aqui de 6 meses a 1 ano, 1 ano a 2 anos e 2 anos a 3 anos. Então aqui vocês conseguem notar aqui numa visão macro que nós estamos em níveis baixos aqui em relação a esses bitcoins, em relação à movimentação. Vocês notam que todo esse período aqui que a gente está vivendo é um período bem abaixo de períodos anteriores que a gente já viveu nos últimos 2 anos. Vocês notam que essas linhas de verde estão embaixo, azul estão embaixo, vermelho está embaixo. E aqui a gente tem o que? A gente tem justamente o volume dessas transações. Então eu não enxergo aqui também um comportamento de venda que possa ligar um possível alerta que, por exemplo, a gente tem, se a gente abrir aqui na janela de 1 ano, vocês notam que esses volumes aqui nos picos são muito mais significativos. A gente teve aqui, olha esse volume aqui de bitcoins aqui, que nesse caso é de 1 ano a 2 anos. Vocês notam que nesse momento aqui em que o Bitcoin alcançou aqui, ele fez uma corrida de 20 mil para 40 mil dólares, vocês notam que tinha um volume muito grande aqui de bitcoins, né, sendo vendidos, então uma quantidade com volume de bitcoins de 1 a 2 anos de vida sendo gastos, ou seja, sendo vendidos. Então aqui, se a gente abrir, vamos abrir essa janela aqui de 1 ano aqui também para ver, vocês notam aqui, por exemplo, que de bitcoins de 6 meses a 12 meses, ok, a gente tem aqui uma quantidade significativa, só que o volume aqui não é tão alto, por exemplo, quando a gente viu aqui nessa bull run, aqui nesse topo, então é um comportamento normal, até porque de 6 meses a 2 meses, são pessoas que compraram então no início dessa bull run, não sei
não são pessoas ali literalmente que são tão holders assim, não são bitcoins tão velhos assim. E se a gente entrar aqui de 3 meses a 6 meses, vamos dar uma olhada. Vocês podem ver que foi uma quantidade baixa aqui também. E o volume também não foi um volume significativo se a gente olhar o que? Perto dos topos do Bitcoin, vocês notam que tem volumes bem maiores. Para você que está olhando isso aqui e está chamando sua atenção, tudo bem, realmente, a gente teve aqui uma quantidade significativa de Bitcoins de 2 a 3 anos sendo vendidas ontem, mas olha o volume, é um volume realmente muito baixo. Então foi um volume aqui praticamente irrisório, foi um volume que não foi significativo. Então isso aqui representa uma venda muito pequena, isso aqui foi um volume muito baixo desses Bitcoins. Então também não tem algo que você precisa se preocupar. Vocês notam que os bitcoins realmente antigos, de 1 ano ou mais, não foram movimentados ontem de forma significativa. E em resumo de toda essa leitura on-chain que a gente está fazendo aqui, o que ocasionou para mim a queda de ontem é muito simples. A gente teve o quê? Duas coisas juntas. A primeira foi o mercado futuro, tá? O mercado futuro, com certeza, ele ajuda a gente, ele tem mostrado que ajuda a gente a ter esse tipo de comportamento. E a segunda foi a notícia, né? As notícias, mais uma vez a China ali, né, com a situação da Evergrande, também ajudando ao quê? A empurrar ali a bola de neve para a gente ter, junto com o mercado futuro, então, uma possível liquidação. E essas notícias chinesas, elas são, gente, elas movimentam o Bitcoin a curto prazo. China baniu o Bitcoin a curto prazo, tudo bem, tem impacto, mas o Bitcoin, ele já se mostrou resiliente a longo prazo. Então você ainda que fica tentando pegar trade ali de curtíssimo prazo, ok, mas não deixe de ter também o seu portfólio de longo prazo, porque o Bitcoin, quando você joga para o longo prazo, ele já se mostrou imbatível. Então, o que eu tenho para falar para vocês é que ontem o que a gente viu não foi um movimento expressivo em relação à realização de bitcoins antigos, principalmente aqui então pelo comportamento de gasto. Vocês notam que o mercado ele ainda está pegando lucro muito pequeno, ou seja, em níveis muito mais baixos do que a gente tinha nos $65.000, ou seja, os verdadeiros holders que têm um custo bem baixo dos seus bitcoins, eles não estão realizando agora. Se nossa realização de lucro aqui estaria bem maior, estaria pelo menos em níveis iguais aqui o que a gente viu lá no topo. Então, a gente não está vendo uma realização de lucro significativa e o mercado ele está conseguindo ter a capacidade de se manter no lucro, ou seja, os preços acompanhando essa realização de lucro, que é o comportamento que a gente vê o quê? Que a gente vê em bull run. Então por hoje é isso. Eu sei que períodos como esse assustam muitas pessoas, mas acreditem, isso é bom, porque todo mundo, mais uma vez, há 3 dias, de 3 dias para cá, parece que mudou tudo no Bitcoin. Há 3 dias atrás a gente ouvia super ciclo, o Bitcoin nunca mais vai cair, o super ciclo é certo porque agora tem empresa, a empresa está adotando, o país está comprando, e de 3 dias para cá a gente viu que talvez esse ciclo tenha acabado, agora é diferente porque a Evergrande vai quebrar o mundo inteiro. Então, em 3 dias mudou tudo realmente. Nunca se esqueça, o Bitcoin no longo prazo é imbatível. Se isso contribui de alguma forma para você, deixa seu like, ativa a notificação para você não perder um vídeo assim que ele vai pro ar. Fora aí, você entra lá no grupo Telegram, não deixe de conferir todos os benefícios que você tem ao assinar nosso clube de membros. Eu faço estudos como esse todos os dias lá no clube de membros e não deixa de se inscrever para pegar a pré-venda do curso da Liga. Fora isso, não sou conselheiro financeiro, nada que eu falo aqui é um conselho financeiro, nem estou aqui para fazer você gostar de Bitcoin, até porque se você não gosta de Bitcoin, o azar é seu e não meu. Tenham todos um ótimo dia e até amanhã.